pessoal, nesse vídeo aqui eu vou tentar ajudar vocês a entender as regras de divisibilidade. Vamos lá? Bem, pessoal, então aqui nós temos as regras de divisibilidade. Eu percebi foi uma dificuldade para vocês. Então eu criei essa apresentação aqui para ficar um pouco mais fácil e a gente tentar organizar um pouco as ideias. Vamos lá. Primeira coisa, qual é o problema? O que eu detectei? O que vocês me passaram? Né? O que a maioria das pessoas falam. São muitas regras. Eu tenho uma regra para o 2, eu tenho uma regra para o 3, eu tenho uma regra para o 4, uma para o 5, uma para o 6, uma para o 8, uma para o 9 e uma para o 10. E olha que a gente nem usa do 7. Mas vamos tentar resumir. Vamos tentar fazer de uma forma que fique mais simples. Primeiro, eu preciso saber o que é divisibilidade. A divisibilidade na prática é quando eu tenho dois números sendo divididos, por exemplo, eu posso dividir 18 por 9, o resultado dessa divisão vai ser 2 e o resto vai ser 0. Percebe então que eu posso falar que o 9, o 18 tem divisibilidade por 9 ou ele é divisível por 9. Isso significa que o 9 divide o 18. Tudo bem até aqui? Quando fala em divisão, normalmente as pessoas têm um pouco de restrição, ou seja, elas não gostam muito da divisão, porque é uma operação que parece ser complicada, mas na verdade ela é só uma operação que na prática ela é uma outra forma de eu encontrar os múltiplos de um número. Então quando eu estou dividindo alguma coisa, por exemplo, quando eu falo assim, ó, eu quero dividir 16 por 3. Né? Então eu quero saber quantas vezes o 3 cabe dentro do 16. Nesse caso são 5 vezes. E 5 vezes 3 é 15. É o número mais próximo que eu consigo chegar do 16. Ou seja, é a quantidade de vezes que eu consigo colocar o 3 dentro do 16. Vai sobrar 1, mas isso não tem nenhum problema. Tudo bem? E multiplicar é simples. Juntando as duas ideias, né, as duas ideias, a ideia de divisão e de multiplicação, eu posso dizer algumas coisas, eu posso chegar em algumas conclusões que talvez me ajude a entender, tudo bem? Aqui eu dei um exemplo, né? Se eu dizer que 35 é divisível por 5, é a mesma coisa que dizer que 35 é múltiplo de 5, por exemplo. E isso é verdade, já que 7 vezes 5 é 35. Ou seja, dizer que um número é divisível por outro, 35 é divisível por 5, na prática quer dizer que existe um número e quando eu multiplico por 5, o resultado final, né, o produto, é 35. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Resumindo, vou tentar simplificar as coisas, né? A divisibilidade mais geral assim que eu tenho, que abrange o maior número de números, é a divisibilidade por 2. Nesta divisibilidade é muito simples essa regra de divisibilidade. Para o número ser divisível por 2, ele tem que ser par, tudo bem? Ou seja, ele tem que ser múltiplo de 2, porque todo número par é múltiplo de 2, tudo bem? Mas o que é um número par? Tá? O número par é muito fácil de identificar. O número par ele tem a unidade dele, ou seja, o valor da unidade dele é um desses números. Ou a unidade é 0, ou a unidade é 2, ou ela é 4, ou ela é 6, ou ela é 8. Qualquer outro número que termine com 1, 3, 5, 7, 9 não é par, é um número ímpar. Logo, não é divisível por 2. Tudo bem? Então, a regra de divisibilidade por 2 é a mais genérica, é a que abrange o maior número de números, porque ela pega todos os números pares. Tudo bem? Vamos lá então, vamos tentar melhorar mais um pouquinho isso. Muito bem, vamos pensar então nas regras de divisibilidade como os números de contatos de um telefone que eu vou usar no WhatsApp. Tudo bem? Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou formar um grupo, né? E dentro desse grupo eu vou colocar pessoas ou contatos que possuem a mesma característica. Por exemplo, o grupo dos pares. No grupo dos pares eu vou colocar o 2, o 4, o 6 e o 8. Tudo bem? Calma, a gente não colocou o 0 aqui, porque o 0 vai entrar num outro grupo aqui, tá bom? Então tá, o administrador do grupo é o número 2, tudo bem? Se o 2 é o administrador, então as regras são dele. Ele é que vai ditar o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Logo,
para que um número seja divisível por 2, por 4, por 6 ou por 8, o que vai acontecer? Esse número de cara ele precisa ser par. Então eu nunca vou ter um número divisível por 8 que é ímpar, ou por 6 que seja ímpar. Tudo bem? Todos os números divisíveis por 2, por 4, por 6 e por 8 são pares, porque eles estão no grupo do 2, e o 2 determina essa regra. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha melhor nessa ideia. A partir daí, é muito fácil, né? Se o número é par, eu vou ter que olhar algumas coisinhas, eu vou ter que olhar algumas características a mais. Por exemplo, se eu quero saber se o número é divisível por 4 ou por 8, basta eu olhar os últimos algarismos desse número. No caso do 4, eu vou olhar para a dezena. Então, por exemplo, se eu tenho um número 1024, ou seja, ele termina, a dezena dele é 24. 24 está na tabuada do 4? Está. Então, o número é divisível por 4. Tudo bem? O 8 segue a mesma ideia, com uma pequena diferença. O número que tem que ser, que eu vou olhar, eu não vou olhar só a dezena, eu vou olhar a centena. Tudo bem? Então, se a centena for divisível por 8, esse número é divisível por 8. Combinado? Muito bem. O 6. O 6 é simples. Tudo bem? Se você olhar as tabuadas, com exceção da tabuada do 6, o 6 aparece na tabuada do 2 e na tabuada do 3. Ou seja, se o número que você quer dividir por 6 já respeita a regra de ser par, que é a regra do administrador do grupo, para que ele seja divisível por 6, basta ele estar na tabuada do 6, do 3. Ou seja, basta ele ser múltiplo de 3. Tudo bem? Então, se eu olhar para o número e ele não for múltiplo de 3, vou dar um exemplo. Por exemplo, 14 é par, certo? Então, bateu com a primeira regra. Ou seja, ele é número par. Mas será que ele é divisível por 6? Basta eu olhar na tabuada do 3. O número mais próximo de 14 que eu tenho é 15. Ou seja, eu tenho 12, que é 3 vezes 4, e tenho 15, que é 3 vezes 5. Eu não tenho 14. Lógico, logo o número 14 é par. Dá para dividir ele por 2, mas não dá para dividir ele por 6. Por quê? Porque ele não é múltiplo de 3. Combinado? Então vamos lá. Lembra que eu falei que a regra que o zero ia aparecer em algum lugar? Bem, as pesquisas aqui, fiz uma brincadeirinha com vocês aqui, dizem que a regra de divisibilidade que vocês mais acertaram, que vocês mais acertam, é a regra do 5. Por quê? Porque ela é muito simples. Ela é a regra mais simples que existe. Tudo bem? Então nós vamos olhar um pouquinho mais de perto essa ideia. Ela é muito. A regra do 5 ela é muito simples. A unidade é a chave. Basta que a unidade do número que você quer dividir por 5 tenha como algarismo ou 0 ou 5. Ou seja, se o número tem como unidade, né, o algarismo da unidade, o número 0 ou o algarismo 0 ou o algarismo 5, esse número é divisível por 5. E são só essas duas condições. Por isso que ela é simples. Tudo bem? E a gente costuma dizer na matemática que coisas simples são coisas bonitas. Vamos para o próximo. Agora nós temos os últimos dois, que é a dupla 3 e 9, tudo bem? O 3 e 9, eles são parecidos, ou seja, eles têm uma regra muito semelhante, né? Tudo bem? E aí fica uma dica, todo número múltiplo de 9 é múltiplo de 3. Isso vai nos ajudar uma coisa. Quando eu vou fazer a regra de divisibilidade, eu já consigo descobrir se ele é divisível por 9 e por 3 de uma vez só. Tudo bem? Como que eu faço isso? Muito simples. Primeiro passo, eu vou separar os algarismos do número. Então, se eu tiver um número, por exemplo, 1124, eu vou separar o algarismo 1, o outro algarismo 1, o 2 e o 4. Eu vou separar, vou fazer como se esses números fossem unidades, né? Vou separar eles como se eles fossem unidades. Eu vou esquecer o valor posicional. Segundo passo, eu vou somar esses valores. Tudo bem? Então, eu vou pegar esses valores que eu separei de algarismo e vou somar. Terceiro passo, eu vou verificar. Verificar é o quê? Eu vou conferir com algum padrão. Eu vou olhar se esse número está na tabuada do 9. Se ele estiver na tabuada do 9, ele é divisível por 9 e por 3. Se ele estiver só na tabuada do 3, ele é divisível apenas por 3. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer um exemplozinho aqui. Um exemplo, um número bem grande, o número 11.439.
eu vou separar. Então, eu separei o número 1 de novo, o 4, o 3 e o 9. Eu vou somar esses números. Então, eu vou somar 1 mais 1 dá 2, com 4 dá 6, 6 com 3 dá 9, 9 com 9 dá 18. Agora, eu vou verificar. 18 está na tabuada do 9? Está. Então, se 18, por quê? 2 vezes 9 é 18. Então, se 18 está na tabuada 9, logo esse número é divisível por 9. E olha que legal, ele também é divisível por 3. Combinado? Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Assistam esse vídeo, tentem anotar, tentem seguir esse esqueminha de agrupar as regras de divisibilidade para ajudar vocês a entenderem. Combinado? Até mais. Tchau, tchau.